1 Crônicas capítulo 19. Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon e a Anum para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios, de Maacá e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maacá e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte, no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, ficaram em paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon.